Boa tarde a todos. 10ª sessão ordinária, dia 20/6/2023. Invocando a proteção de Deus e verificando o quórum de instalação, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Atas. Foi disponibilizado no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme parágrafo 2 do artigo 133 do Regimento Interno, a ata da 9ª sessão ordinária de 2023 e da 4ª sessão extraordinária de 2023. As atas estão em discussão. Votação. Algum vereador contra? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ofícios recebidos. Peço à diretora da casa que faça a leitura dos ofícios recebidos. Resposta ao requerimento número 33/2023 dos vereadores Edson Marcelo Cassola, Evaldo Spigolon, Fabiano Redondo Costa e Ari Rodolfo Busato, reiterando o requerimento número 11/2023 em relação aos valores do Carnaval de Rua 2023. Projetos para deliberação. Peço à diretora da casa que faça a leitura dos projetos para deliberação. Projeto de Lei Complementar número 7, de 14 de junho de 2023, que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal de Torrinha, Refis Torrinha 2023, que oferece condições especial por tempo determinado para pagamento, à vista ou parcelado, de créditos tributários e não tributários e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 41, de 14 de junho de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Parecer final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sobre a representação número 1/2023. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Torrinha. Parecer final da representação número 1/2023. Representante, Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino. Representado, Marcos Danilo Selim. Membros do Conselho, Fabiano Redondo Costa, José Soares e Sami Rogério Lisiero. Senhores vereadores, trata-se de representação protocolada pela Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, sob número 44.720.845.000127, com sede na rua Ângelo Bortolai, número 126, Centro, Torrinha, São Paulo, CEP 17.360.005, representado por sua provedora, senhora Nadir Golinelli Rochite, brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF 091-579-55824 e RG sob número 2.419.065, residente domiciliada na rua São José, número 31, Centro, na cidade de Torrinha, solicitando apuração de atos praticados pelo senhor Marcos Danilo Selim que não condizem com o mandato de vereador ocorridos no dia 4 de janeiro de 2023. Considerações iniciais. O presidente da Câmara Municipal de Torrinha oficiou o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no dia 10 de janeiro de 2023. O Conselho esperou o término do recesso parlamentar para iniciar os trabalhos, tendo em vista a suspensão dos prazos do rito processual do Código de Ética e Decoro Parlamentar. O rito processual adotado por este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o rito previsto nos artigos 16 e 17 seguintes do Código de Ética e Decoro Parlamentar, tendo em vista que o fato imputado na denúncia era possível da decretação da perda do mandato pelo plenário da Câmara Municipal de Torrinha. Artigo 16. Oferecida a representação contra o vereador por fato sujeito à pena de perda do mandato ou à suspensão temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo plenário da Câmara,
será ela inicialmente encaminhada pela mesa ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas as hipóteses do artigo 19, quando o processo tem origem no próprio Conselho. Da ampla defesa e contraditório. Em todos os momentos, as partes foram notificadas, intimadas sobre o andamento da representação e das deliberações do Conselho em nome dos seus respectivos advogados. Do prazo, o Conselho buscou seguir o princípio da celeridade processual, garantindo e assegurando que todos os prazos legais fossem cumpridos. Muito embora o Código de Ética e Decoro Parlamentar não faça nenhuma menção sobre o prazo máximo de duração do processo perante o Código de Ética, cumpre frisar que os trabalhos foram finalizados após 90 dias a contar da data da contratação do advogado dativo. Destaca-se também que, desde a data da citação do vereador até a efetiva contratação de seu advogado, o Conselho de Ética não realizou nenhum ato processual, pois, se assim o fizesse, estaria violando as prerrogativas do representado. Destaca-se que houve a negativa do vereador representado em realizar a oitiva da testemunha Maria Donizete Cassoli e também de realizar o seu próprio depoimento no dia 17 de maio de 2023, diante da ausência desse relator, que não se fez presente, tendo em vista que tinha exames médicos a serem realizados na cidade de Jaú, e diante disso as oitivas foram remarcadas para o dia 19 de maio de 2023. Posteriormente, as oitivas do dia 31 de maio de 2023 também tiveram que ser desmarcadas diante da impossibilidade do advogado do vereador, por motivos de saúde, conforme ficha de atendimento ambulatorial apresentado pelo mesmo, constante nas folhas 177 e 178. Diante disso, as oitivas foram remarcadas para o dia 7 de junho de 2023. Sobre o pedido do representado, requerendo o arquivamento do processo sem a emissão do parecer final, por exceder o prazo de 90 dias, o Conselho de Ética entendeu que foram seguidos todos os trâmites legais previstos no Código de Ética. Salienta-se que, acaso fossem realizadas as oitivas das testemunhas no dia 31 de maio de 2023, conforme devidamente notificadas as partes, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar já teria concluído os trabalhos. Inclusive, o protocolo desse parecer está sendo feito no segundo dia útil após a realização das oitivas. Posto isto, resta justificado toda a duração do processo, ainda que tenha ultrapassado apenas um dia do prazo dos 90 dias estimados no contrato firmado entre a Câmara Municipal de Torrinho e o advogado vereador Dr. Maurício Fernandes Barbosa. Portanto, o Conselho deliberou pelo prosseguimento do processo, tendo em vista que, se houve a extrapolação do prazo de vigência do contrato do advogado, foi por conta das vezes em que o representado protelou a realização das oitivas. Por fim, quanto ao pagamento dos honorários do advogado do representado, esse procedimento compete ao presidente da Câmara Municipal e que não cabe ao Conselho se manifestar sobre o assunto. Da competência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos do Código de Ética e Decoro Parlamentar e do Regimento Interno, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar, conforme previsto no artigo 25 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Da Corregedoria Parlamentar. O corregedor parlamentar, senhor vereador Ari Rodolfo Busato, participou de todas as reuniões do Conselho de Ética e também de todos os atos e decisões realizadas pelo Conselho, inclusive tendo direito a voto para tanto, conforme disposto ao artigo 27 do Código de Ética. Artigo 27. O corregedor da Câmara Municipal participará das deliberações do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe promover as diligências de sua alçada necessárias ao esclarecimento dos fatos investigados. Do relatório. Iniciando os trabalhos, o vereador representado foi devidamente citado no dia 10 de fevereiro de 2023, ou seja, alguns dias após o término de recesso parlamentar deste ano, para apresentar a defesa escrita e especificar as provas que pretendia produzir no prazo de 5 dias úteis a contar da citação, conforme disposto no artigo 17, inciso 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. No entanto, o representado não apresentou a defesa no prazo e solicitou que fosse nomeado advogado para o representar conforme previsto no Código de Ética. Procedida a contratação de um advogado dativo pela Câmara Municipal de Torrinha, nos termos do artigo 17, inciso 3 do Código de Ética, o advogado foi devidamente citado em 14 de março de 2023,
sendo que foi reaberto o prazo para apresentar a defesa escrita e a especificação das provas nos termos do inciso 2 do artigo 17 do referido Código. Apresentada a defesa escrita, folhas 19 e 35, réplica, folhas 41 e 86. Passamos para a fase de produção de provas. Das provas produzidas. Provas documentais. O Conselho solicitou ao presidente da Câmara Municipal para que oficiasse a Delegacia de Polícia sobre a conclusão das apurações dos boletins de ocorrência, juntados aos autos, e posteriormente solicitou a apresentação do link do vídeo gravado pelo vereador nas dependências do Pronto Atendimento Municipal, PAM. No entanto, quanto ao último pedido, não tivemos sucesso. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar requeriu a lavratura de ata notarial, folhas 98 e 100 versos, de 2 publicações de autoria do vereador representado, feita no Facebook, no grupo denominado Fala Torrinha Original 1, em quem o vereador postou o seguinte. Na primeira publicação disse: como vereador, tenho o dever de fiscalizar os serviços prestados aos nossos cidadãos e pagos com dinheiro público. Muito se ouve na demora e no mau atendimento do PAM, quando o plantão é de determinados médicos. Na segunda publicação disse: eu que como vereador passei cada situação constrangedora, eu imagino esse pessoal humilde que não passa na mão de certos profissionais. Então, o meu intuito é esse, representar o povo e fiscalizar tudo que tiver de errado em nosso município. Tenham todos um ótimo dia. Em seguida, folha 101, foi requerido a relação de servidores que estavam no PAM e no hospital no dia dos fatos, a relação dos membros da direção do hospital e a lista de doadores, irmãos, e requerida a cópia do contrato de prestação de serviços entre a representante com o Dr. Davi César Cincoto. O Conselho requereu também a juntada da ficha de atendimento do vereador no dia 4 de janeiro de 2023, tendo em vista que a ficha que foi apresentada pela representante estava ilegível. Das imagens. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não teve acesso às imagens de segurança do PAM e do hospital, bem como não teve acesso ao vídeo gravado pelo vereador, a não ser o que ele postou no Facebook. Importante frisar que o representado solicitou por diversas vezes para que a representante apresentasse cópia das filmagens das imagens de segurança. A representante alegou ser impossível, tendo em vista que as imagens ficaram armazenadas por apenas 15 dias e que tentaram recuperar as imagens, mas não tiveram sucesso. Ainda sobre as imagens de segurança, o representado requereu verbalmente que fosse realizada uma perícia técnica nos equipamentos de armazenamento das imagens de segurança para tentar recuperá-las. O Conselho deliberou que não há necessidade da realização das perícias e que os depoimentos das testemunhas e do representado foram suficientes para o deslinde da representação. Das provas testemunhais. No decorrer do processo foram ouvidas 18 pessoas e todas as oitivas somaram mais de 7 horas de depoimentos que foram gravados e fornecidas as cópias para os depoentes. Registre-se que o representado participou de todas as oitivas e sendo-lhe facultado realizar perguntas para as testemunhas por intermédio de seu advogado. Passa-se, pois, a análise das provas orais colhidas. 1. Nadir Golinelli Rochite, ouvido as folhas 123A, mídia 123 da representação número 1, 2023, disse em síntese que ela que fez a denúncia como provedora da Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino, após a deliberação entre todos os membros da diretoria da Irmandade, sendo que decidiram representar o vereador devido à reincidência de situações de desarmonias e desinteligências envolvendo o vereador Marcos junto ao Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino e ao PAM. A depoente informou que a primeira vez em que houve um problema envolvendo o vereador e o hospital foi referente ao atendimento médico, onde o paciente era o pai dele. Diante disso, o vereador solicitou uma reunião com a diretoria do hospital para reclamar da prestação dos serviços e dos atendimentos realizados no PAM. A depoente esclareceu que até então o vereador estava apenas exercendo o direito de cobrar melhorias. No entanto, ela relatou que o vereador ameaçou a quebrar tudo lá no hospital, mas que não tomaram nenhuma atitude legal no momento. Após o grave acontecimento do dia 4 de janeiro de 2023 e considerando aquela situação,
Não tinha sido a primeira vez em que o vereador causava problemas no PAN. A direção do hospital decidiu representar o vereador. Ao ser indagada pelo patrono do vereador representado se ela sabia de algum fato que desabonasse a conduta do vereador, em resposta disse que existiu o fato da reunião em que o vereador ameaçou muito. Disse também que tiveram outras situações envolvendo ele, mas que não tomaram nenhuma atitude. Perguntada pelo presidente do Conselho de Ética sobre como tomou conhecimento dos fatos do dia 4 de janeiro, respondeu que ela e os demais membros da diretoria da Irmandade ficaram sabendo através da secretaria do hospital e que os membros da diretoria teriam ficado tristes, pois lá é um local de trabalho de paz. Disse que ficou sabendo que após Marcos realizar o raio-x, ele atravessou o hospital e quando chegou no PAN foi filmado e falando do Dr. Davi. Foi filmando e falando do Dr. Davi, dizendo que ele ganha para trabalhar e que ao chegar no quarto ele abriu a porta sem bater e que isso não se pode fazer. Inclusive, disse que até ela bate na porta antes e que nunca entrou sem autorização. Expôs também que, em relação ao médico Dr. Davi, nunca houve nenhuma reclamação formal no trabalho dele e que, inclusive, ele já salvou inúmeros pacientes no PAN. Informou que o médico pode descansar no quarto dos médicos quando não há pacientes para atender e que as enfermeiras avisam quando chega paciente para atender. Informou também que os médicos não têm horário de almoço previsto e quando acontece de chegar pacientes e eles estarem almoçando, eles param o almoço e vão atender. Disse também que não existe nenhuma reclamação formal da equipe técnica. Por fim, informou que o prefeito municipal marcou uma reunião com os membros da diretoria do hospital sem avisar qual era o assunto da reunião e que, ao iniciar a reunião, o prefeito falou que era para tratar da representação feita pela entidade junto à Câmara Municipal. Estavam presentes nesta reunião os membros da diretoria da Irmandade, o presidente da Câmara e o vereador representado. 2. René José Blumer, prefeito municipal de Torrinha, testemunha arrolada pelo representado, ouvida as folhas 124A, mídia 124. Em síntese, disse que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo do ocorrido através de uma pessoa do hospital, do qual não se recordava quem era. Após isso, declarou que Marcos o informou sobre o ocorrido pessoalmente. Declarou que, devido ao cargo que exerce de prefeito, as pessoas levaram as informações de diversas formas até ele e que, em decorrência do acontecido, ele conversou com a administração do hospital pelo fato da prefeitura ser conveniada com o hospital no tocante à administração do PAN. Expôs que ficou sabendo do vídeo feito pelo vereador somente após a divulgação nas redes sociais. Disse que possui uma boa relação com a diretoria do hospital e que busca realizar um grande esforço para manter o funcionamento do hospital da melhor forma possível com os repasses. Contou que, enquanto prefeito e ex-vereador, já ouviu e recebeu reclamações dos atendimentos do médico Dr. Davi quanto aos atendimentos aos pacientes, mas sempre em casos de menor complexidade que não recebeu nenhuma reclamação formal, apenas verbal. O prefeito acrescentou, dizendo que nos momentos de maiores dificuldades dos pacientes e do hospital, não apenas na época do Covid-19, mas também nos casos de urgências e emergências, o atendimento do Dr. Davi foi fundamental e que sempre foi um excelente profissional. Declarou que não teve nenhuma reclamação formal da equipe técnica de enfermagem e que não conhece nenhuma pessoa da equipe técnica envolvida nos fatos. Informou que nunca teve nenhum relato de que o vereador teve problemas com os membros e funcionários do hospital, mas que, em uma reunião com a diretoria do hospital, os membros informaram que o vereador teve um entreveiro por conta do atendimento recebido por um familiar e, novamente, quando ele foi atuar em defesa de um paciente. Disse que participou de uma reunião no gabinete com 3 membros da diretoria, com a presença do vereador representado pelo presidente da Câmara, de forma informal, no sentido das partes se entenderem de uma maneira positiva para que eles chegassem num consenso, que ele estava ciente da representação feita na Câmara, disse que não se recorda de quem foi a iniciativa de marcar a reunião. Ao ser indagado pelo patrono do vereador representado, se ele já foi atendido pelo médico Dr. Davi, ele disse que não, mas que alguns de seus familiares já e que apenas em um caso o paciente não foi bem atendido pelo médico. Relatou que não sabe de nenhum fato que desabone a conduta do vereador, que reconhece o vereador como um parlamentar muito atuante na busca de recursos em atendimento junto à população.
corregedor parlamentar questionou se o prefeito tinha o conhecimento das dificuldades e dissabores enfrentados no atendimento da população e se os mesmos são exclusivos do município de Torrinha. Em resposta, o mesmo informou que acredita que em todos os lugares existam essas situações de dificuldades da prestação de serviço à população. Destacou que entende ser relevante para os fatos de que existiam 2 médicos no momento do atendimento do vereador e que não poderia haver desídia de quem estava trabalhando, seja não exercendo um bom trabalho, seja descansando dentro do horário de trabalho. Declarou que, como gestor público e com todo o respeito e carinho que tem pelas pessoas envolvidas, ele considera o ocorrido como uma falha profissional e administrativa por parte do hospital, e considera que houve uma grande falha por parte do atendimento público quando constatado um descanso desnecessário em um momento inadequado. O corregedor parlamentar questionou se essa possível falha relatada daria o direito ao vereador invadir o quarto do médico e filmá-lo. O prefeito se negou a responder por entender que estaria julgando o vereador. O corregedor parlamentar questionou o prefeito no tocante à hipótese de quando tem 2 médicos atendendo no PAN, se um médico pode usar o quarto de descanso. Em resposta, o prefeito respondeu que entende que não pode usar o quarto para dormir e deixar o paciente aguardando atendimento. O corregedor parlamentar questionou o prefeito se ele tinha conhecimento sobre fatos que desabonassem o vereador e o mesmo disse que não sabia de nada. O relator perguntou ao prefeito se o vereador representado tinha lhe solicitado para montar um pedido de cassação contra algum vereador da Câmara Municipal de Torrinha para saber o grau de afinidade entre eles. O presidente do conselho interviu, pois entendeu se tratar de uma pergunta delicada, sendo que a pergunta se referia a uma possível interferência do Poder Executivo em face do Poder Legislativo, o que, em tese, violaria o princípio da separação de poderes. O presidente questionou a testemunha, deixando livre para responder se o vereador havia ou não feito pedido a ele para que montasse um processo de cassação contra algum parlamentar da Câmara Municipal de Torrinha. Em resposta, o prefeito disse que possui relações políticas com o vereador e que esse assunto foi tratado sim e que o vereador contatou um advogado. No entanto, ele mesmo não havia feito nada. O presidente do conselho questionou se a conduta do vereador ao entrar no PAN sem autorização teria violado algum decreto municipal sobre as medidas de segurança. O prefeito informou que os decretos já não tinham mais validade. Por fim, o prefeito respondeu ao presidente do conselho que considera todos os vereadores atuantes e que conseguem verbas para o município. Em considerações finais, o prefeito disse que a preocupação em relação a este fato é também administrativa do ponto de vista da saúde pública, pois hoje investe muito na saúde e esses fatos nos entristecem, não por conta da situação toda, mas por ter que evoluir muito para que a saúde pública seja mais humanizada. Três. Rose Vacelo, vice-prefeita, ouvida as folhas 125A, mídia 125, da representação número 1, 2023, disse que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo do ocorrido por terceiros. Narrou que ficou sabendo que Marcos tinha incorporado algumas posturas individuais e de vereador e que fez com que ele tomasse aquelas atitudes diante da situação vivenciada. Disse que não sabe de maiores detalhes sobre o caso. Disse que avalia o trabalho desenvolvido pela Irmandade ótimo e que possui um relacionamento bom entre a Prefeitura e a Irmandade em prol ao hospital para atender a população. Declarou que conhece o médico Dr. Davi e que acha ele um bom profissional e que ele foi um precursor durante o período do Covid-19, ao conseguir vagas para os pacientes via CROSS. Disse que só recebeu reclamações informais quanto à forma de atendimento do médico e também reclamações sobre a demora no atendimento. Sobre a equipe técnica, disse que às vezes chegam reclamações de falta de atenção para com pessoas debilitadas, mas que não passam de comentários informais, os quais sempre foram passados para a direção do hospital para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
Ao ser questionada pelo advogado do vereador, disse que já foi atendida pelo médico e que sempre teve um bom retorno. Respondeu que o representado não possui nenhum ato ou fato que desabone a conduta dele e que o considera um bom vereador, assim como os demais vereadores. Expôs que participou da reunião intermediada pelo prefeito junto à Irmandade para tratar dos fatos envolvendo as partes destes autos, que não sabia o teor da reunião e que foi convocada pela funcionária do gabinete, Roberta, e que, na reunião, o prefeito não fez nenhum pedido para a entidade sobre retirar a representação. Em considerações finais, a depoente disse que precisava ser resolvido logo essas questões, pois tem muitas coisas sofrendo com isso, tem muitas pessoas sofrendo com isso que possuem outros assuntos a serem tratados no município. 4. Guilherme Marques de Barros Bete. Ouvido as folhas 126A, mídia 126, da representação número 1/2023, disse que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo do ocorrido por terceiros e que não foi a fundo para saber de mais detalhes. Disse que conhece o trabalho da Irmandade, que a sua genitora faz parte da diretoria e avalia como uma boa gestão. Disse que não conhece o médico, mas que seu filho já foi atendido por ele e que ocorreu tudo bem no atendimento. Declarou que já ouviu reclamações e elogios do mesmo e que nunca ouviu nenhuma reclamação quanto ao trabalho desenvolvido pela equipe técnica. 5. Eduardo Bete Della Coleta. Ouvido as folhas 127A, mídia 127, da representação número 1/2023, disse que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo do ocorrido pelo representado. Disse que o representado relatou que precisava fazer um exame radiológico, mas que devido à demora ele ficou constrangido e entrou lá para ver o que estava acontecendo, e parece que viu o médico dormindo e que por isso ele filmou o ocorrido. Relatou que não conhece o médico Dr. Davi, mas já ouviu reclamações e elogios de terceiros do médico. Disse que desconhece outra ocorrência envolvendo o vereador junto ao hospital. Declarou que considera o representado como um ótimo vereador, mas que algumas vezes ele perde a forma de conduzir as situações e em termos de ajudar o próximo e a cidade, ele possui a certeza de que o representado possui boas intenções. 6. Ana Maria Fosco Pezônia Polizel. Ouvida as folhas 128A, mídia 128, da representação número 1/2023, disse que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo do ocorrido por meio das redes sociais. Informou que ficou sabendo que o representado estava internado devido ao Covid-19 e que ele estava tomando soro que precisava fazer o raio-x, mas que pela demora do raio-x, ele se deparou com um médico que estava lá e que não chegava para levar para o setor de raio-x e, após tirar o acesso do soro, ele saiu do hospital, quando encontrou o Paulinho, que fez o raio-x, e o Paulo falou que estava lá desde cedo e que as enfermeiras não tinham passado para Marcos, que o Paulinho já tinha chegado. Disse que soube que o Paulinho fez o raio-x no Marquinho, que depois o mesmo voltou para mostrar o raio-x para o médico. Declarou que conhece o Dr. Davi, que em atendimento no ano passado, ele não foi atencioso e neste ano ela disse que o atendimento foi melhor. Ela passou a reclamação para a diretora de saúde da prefeitura. Quanto à equipe técnica, disse que existe casos de pessoas que não atendem bem. No entanto, disse que conhece apenas a Jocimara e que ela é uma boa profissional e que desconhece as outras pessoas envolvidas nos fatos. 7. Maria Donizete Cassolo. Ouvida as folhas 146A, mídia 146, da representação número 1/2023, ela disse que não presenciou os fatos ocorridos, mas ouviu a conversa sobre a situação do vereador e ligou para ele se oferecendo para depor em seu favor, pois relatou que o vereador lhe ajuda muito na causa animal. Disse que desconhece os termos da denúncia e que o vereador não contou o ocorrido detalhadamente. Em considerações finais, ela alegou que considera que ocorreu uma falha do hospital e que, se fosse com ela o acontecido, teria chamado a polícia e registrado um boletim de ocorrência. E, por fim, declarou que desconhece qualquer fato que desabone o vereador. 8. Marcos Danilo Selim. Na condição de representado, compareceu para depor sobre os fatos ocorridos, ouvidos as folhas 147A, mídia 147. Em sua versão, narrou
que foi realizar o exame de Covid-19 no dia 3 de janeiro e que testou positivo. Contou que durante a noite passou mal e que passou a noite acordado esperando amanhecer para ir ao hospital. Expôs que chegou ao PAN aproximadamente às 8 horas e 30 minutos do dia 4 de janeiro de 2023, sendo que foi atendido pela senhora Elisângela, que fez a ficha de atendimento e em seguida passou pela triagem rapidamente e ali, naquele momento, ele percebeu que estavam num ambiente tranquilo e com poucos ou nenhum paciente para serem atendidos. Declarou que notou que houve 20 minutos de espera e disse que com 2 médicos e 3 enfermeiras, sem nenhum paciente para atender, entende que 20 minutos é um tempo grande de espera. Disse que notou na cara do médico, Dr. Davi, que ele estava de descaso. Relatou que às 9 horas foi atendido pelo Dr. Davi e que informou os sintomas que teve durante a noite e os que ainda estava sentindo. Disse que o médico não o examinou fisicamente, mas que pediu um exame de raio-x. Expôs que o médico prescreveu que ele tomasse soro para repor energia. Enquanto isso, era para Marcos aguardar a chegada do técnico do raio-x, que iniciava os trabalhos às 9 horas e 30 minutos. Declarou que estava mal e que, dependendo do tempo de espera, ele iria pedir para não ficar aguardando devido ao seu estado de saúde. Disse que ficou no quarto sozinho até que a enfermeira Caroline colocasse o soro nele. Às 9 horas e 5 minutos, enviou uma mensagem de texto via WhatsApp para o operador de raio-x, em tom de descontração, tendo em vista serem amigos, solicitando que Paulo fizesse o exame nele, mas ele não viu a mensagem. Às 9 horas e 30 minutos, Marcos disse que acreditava que viria algum aviso, alguma sinalização sobre a realização do exame. Às 10 horas, a Caroline passou pelo quarto e ele viu que o soro estava na metade ainda e que a enfermeira informou que o operador de raio-x ainda não havia chegado. Declarou que ficou nervoso após a enfermeira mentir para ele que o funcionário do raio-x não havia chegado. Entre o período em que tomou o soro das 10 horas e 10 horas e 40 minutos, aproximadamente às 10 horas e 20 minutos, a Jocimara passou no local e viu que ainda tinha soro. Informou que, aproximadamente às 10 horas e 40 minutos, quando acabou o soro, ele gritou pedindo ajuda para retirar o acesso, mas ninguém ouviu. Em seguida, ele ligou na recepção pedindo atendimento e então a Caroline retirou o acesso e informou que o operador de raio-x não havia chegado no hospital. Contou que, diante disso, ele solicitou que fosse retirado o acesso do soro e que iria embora, sem desrespeitar ninguém, e disse que não ofendeu ninguém. Entre o período em que ele deixou o PAN até ao seu carro, disse que Paulo o respondeu, dizendo que iria até ele, mas Marcos respondeu a Paulo que já tinha deixado o PAN, mas Paulo pediu para Marcos voltar para fazer o exame de imagem. Diante disso, Marcos retornou ao hospital para fazer o raio-x, entrou nas dependências pelo lado externo do hospital, subindo a rampa. Ao chegar na sala de raio-x, perguntou para Paulo que horas ele tinha entrado para trabalhar e Paulo respondeu que era às 9 horas e 30 minutos. Declarou que, após saber que Paulo já estava no hospital desde as 9 horas e 30 minutos, ficou magoado com a enfermeira e que não era para ter acontecido tudo isso e que não era para ter feito tudo o que fez se a enfermeira tivesse tido profissionalismo. Disse que, após a realização do exame de raio-x, às 11 horas, Paulo informou que o exame estava tranquilo, mas que era necessário o médico dar uma olhada. Após isso, Marcos pediu para Paulo se ele poderia voltar por dentro do hospital e Paulo o autorizou. Então, o vereador voltou pelo corredor interno do hospital e disse que não cruzou com ninguém no caminho. Informou que estava usando máscara de proteção. Disse que, ao chegar no PAN, encontrou a funcionária da limpeza e que não sabia o nome dela, mas perguntou onde estava o pessoal e a faxineira indicou o local apontando com o dedo. Chegando no local indicado, encontrou o médico Dr. Cláudio e uma enfermeira, momento em que disse ao médico para analisar o exame de raio-x, sendo que o exame estava no sistema. Em resposta, o médico pediu para Marcos aguardar na recepção e que o Dr. Davi iria atendê-lo. Chegando na recepção, aproximadamente às 11 horas e 10 minutos, disse que não havia nenhuma recepcionista no local e que nesta hora já estava cansado e desgastado, pois estava lá há quase 3 horas esperando o fim do atendimento. Disse que chegou ao local como cidadão e após mais de 3 horas ele sentiu no dever de ver o que estava acontecendo,
pois era surreal ter 2 médicos e 3 enfermeiras e ninguém atender e ele passando mal. Declarou que jamais um hospital pode chegar nessa situação. Declarou que após pouco tempo de espera na recepção, algo entre 5 a 10 minutos, viu que o médico Dr. Cláudio entrou na sala da recepção, momento em que avisou o médico de que, caso não fosse atendido, ele iria filmar o local, pois não aguentava mais permanecer ali. Declarou também que após 3 horas de espera, ele iniciou a gravação e que na oportunidade se identificou como vereador, que estava lá para fiscalizar. Disse que não ofendeu ninguém, que ninguém o proibiu de filmar, que não criou nenhuma resistência a ninguém. Diante disso, ele decidiu ligar o celular e gravar toda a situação vivenciada, sendo que, ao atravessar a porta da sala de espera na recepção para os demais locais de consulta e atendimento, ele se deparou com o Dr. Cláudio mexendo no celular. Declarou que, naquela oportunidade, o médico não estava com roupa adequada, que não fazia uso do jaleco, que achava isso anti-higiênico. Ressaltou que, acaso o médico Dr. Cláudio o tivesse atendido, poderia ter deixado o Dr. Davi tranquilo, mas acredita que, por ética, o médico Cláudio não quis atendê-lo. Disse que entende que o descanso é um direito do médico, mas que a prioridade deve ser o atendimento ao paciente. Narrou que, enquanto filmava a situação, ninguém o barrou, ninguém lhe ofendeu e ele também não ofendeu ninguém. Apenas disse que o PAN estava uma bagunça, fato este confirmado pelo depoimento da senhora Jocimara na delegacia. Informou que foi entrando e que não contaminou os locais mencionados na denúncia e que não entrou em nenhuma sala e que isso era mentira. Marcos confessou que entende que o seu erro foi ter se excedido, que seu erro foi não ter batido na porta e que reconhece esses erros perante os vereadores que acompanharam a oitiva. Disse que tudo isso foi por conta da espera de 3 horas. Expôs que entrou no quarto de descanso do médico sem bater na porta e que estava filmando. Ao se deparar com o médico deitado naquele momento, perguntou ao Sr. Davi se ele não iria atendê-lo. Em resposta, o médico alegou que ninguém havia lhe informado que tinha atendimento para realizar. Após isso, Marcos disse que voltou para a recepção aguardar. Enquanto voltava para a recepção, o vereador informou que foi abordado por uma pessoa, mas não soube dizer se essa pessoa era acompanhante ou paciente. Narrou que essa pessoa falou que era a segunda vez que viu o vereador ali cobrando. Marcos respondeu a ele que o mesmo iria vê-lo mais vezes se estivesse acontecendo alguma coisa de errado. Declarou que respondeu a essa pessoa de forma indevida e não sendo da forma mais gentil, momento o qual pediu desculpas no depoimento. Após poucos minutos de espera na recepção, informou que o médico Dr. Davi realizou o atendimento, prescrevendo os medicamentos. Disse que durante o atendimento o médico lhe informou que, acaso ele usasse as imagens, ele iria processá-lo. Marcos respondeu que achava que o médico estava errado por estar dormindo, pois ele estava ganhando R$ 1.500 por plantão de 12 horas e, inclusive, ele, como vereador fiscalizando o executivo, sabia que os pagamentos dos repasses estavam todos em dia, não havendo justificativas para que o médico trabalhasse desmotivado. Refutou a declaração do Dr. Davi de que não alegou que mandaria o médico embora. Declarou que os vídeos estão com várias versões de edições, ou seja, algumas com áudios, outras sem áudios, outras com imagens distorcidas e, diante disso, solicitou que o Conselho fizesse o pedido junto à Delegacia de Polícia para que fornecessem uma cópia do vídeo, pois lá haviam juntado a mídia original e sem edições. Disse que já teve reuniões com a diretoria do hospital, explicou o contexto da fala em que disse aos membros da diretoria que iria quebrar tudo lá no hospital. Alegou que isso foi dito no sentido figurado, ou seja, não iria causar danos patrimoniais, mas iria tomar as medidas legais cabíveis. Fato este decorrente de uma situação vivenciada pelo seu pai, que, segundo narrou o representado, seu pai ficou 11 dias internado no hospital de Torrinha, onde ficou 3 dias sem atendimento médico e, por conta disso, solicitou a reunião com a diretoria. O vereador não soube relatar se as enfermeiras passaram no quarto em que seu pai estava internado. Declarou que levou estas e outras reclamações para os membros da diretoria do hospital, mas em resposta ouviu dos membros da direção que as pessoas que estavam lá
eram apenas voluntários e que não podiam fazer nada a respeito das providências exigidas por ele. Questionado sobre outras ocorrências vivenciadas no PAN, ele disse que o munícipe ligou para ele sobre a demora do atendimento com o Dr. Diógenes. Narrou que o médico havia sofrido um acidente de moto e que tinha se lesionado. Mas mesmo assim atendeu no PAN para não deixar o plantão sem médico. Disse que houve um mal-entendido e que não quis desrespeitar ninguém. Inclusive conversou com a funcionária Creuza para pedir desculpas ao médico, que mesmo tendo marcado um dia para conversar com ele pessoalmente e esclarecer os fatos, o médico se recusou. O vereador José Soares teve que se retirar do depoimento diante de um compromisso pessoal, sendo que o representado anuiu com sua ausência para o restante do depoimento. O vereador representado respondeu ao presidente do Conselho de Ética que foi ele quem solicitou uma reunião com o prefeito, presidente da Câmara e com a diretoria do hospital. Disse que o intuito da reunião era para apresentar a versão dele dos fatos ocorridos no dia 4 de janeiro de 2023, tendo em vista que fizeram a acusação na Câmara sem ao menos conversarem com ele. Além de apresentar a versão dele dos fatos, o vereador disse que o objetivo também era fazer uma composição amigável. Informou que os membros presentes na reunião iriam consultar os demais membros e o jurídico da Irmandade para decidir sobre o assunto. Declarou que, como vereador, nunca havia filmado as dependências do PAN, mas que já havia filmado outras situações no município e encaminhado para os responsáveis solicitando uma providência. Em relação ao médico Dr. Davi, disse que nunca teve nenhum problema com o médico, mas que na época em que seu pai estava internado, enquanto ele foi levar almoço para seu pai, ele se deparou com o médico fumando e que, na oportunidade, uma munícipe lhe cobrou sobre a demora do atendimento médico, sendo que na hora ele passou a informação para a atendente e que, após isso, o médico voltou a atender. Informou que relatou para a diretoria do hospital essa ocorrência do médico estar fumando e também relatou a situação vivenciada por seu pai, que ficou 3 dias sem atendimento médico no hospital. Perguntado sobre a suposta quebra do decoro parlamentar diante da conduta realizada, ele respondeu que não tinha noção e que no momento ele agiu tendo em vista tudo o que ele passou. Questionado sobre o aviso de tempo de espera de cada quadro clínico existente no PAN, ele respondeu que o paciente com Covid-19 deve ser atendido e dispensado o mais rápido possível para evitar contaminar outras pessoas. Por fim, o advogado do representado requereu verbalmente que fosse a representante instada a juntar nos autos a cópia das gravações das imagens de segurança e, sendo o caso de as imagens não terem sido salvas, requereu que fosse realizada uma perícia no aparelho que faz as gravações para tentar recuperar as imagens. Requereu que a Irmandade informasse quais foram as outras situações de desinteligências ocorridas e se houve algum registro dessa possível ocorrência. Davi César Cincoto. Ouvido as folhas 167A, mídia 167, da representação número 1, 2023, questionado pelo advogado do vereador, representado se ele sabia por quais motivos estava ali depondo. Em resposta, o médico informou que sim. Ato seguinte, o advogado perguntou ao médico se o vereador estava usando máscara por volta das 11 horas. Em resposta, o depoente informou que o vereador andou pelas dependências do PAN, sala de emergência, de medicação e praticamente todo o hospital, e mesmo com máscara ou sem máscara, ele estava com Covid-19 e, por isso, tinha o risco de contaminação de terceiros. Perguntado novamente se foi ele quem informou o paciente de que o operador do raio-x chegaria às 9 horas e 30 minutos, o médico declarou que foi ele quem fez o atendimento inicial, onde o paciente relatou que estava com Covid-19. Durante a consulta médica, o depoente constatou que o vereador estava com febre e que estava desidratado. Disse que prescreveu a medicação e o soro. Declarou também que o representado foi orientado que ele seria isolado no fundo do PAN e que ele teria que aguardar terminar o soro e, após isso, fazer o raio-x. O médico disse que somente depois de todo o ocorrido ele ficou sabendo que Marcos deixou o PAN e voltou depois ao hospital para realizar o raio-x
sem o pedido médico, ou seja, sem a ficha, e que depois de feito o exame, Marcos voltou por dentro do hospital, gritando, desacatando um monte de gente. Narrou que o médico Dr. Cláudio ofereceu atendimento, mas Marcos não aceitou, pois ele queria a mim. Ele começou a me procurar no PAN. Não me achou e aí começou a discutir com as meninas da enfermagem e desacatou elas. Aí Marcos invadiu o quarto dos médicos, onde ele estava deitado. Alegou que estava com dor nas costas por causa da hérnia de disco e que não tinha mais ninguém para ser atendido no PAN, e que era direito dele ter um período de descanso até chegar paciente. Disse que não sabia que Marcos tinha feito raio-x, pois tinha sido comunicado que o mesmo tinha ido embora do local. E ao ser abordado pelo vereador, disse que pegou a ficha, voltou ao consultório, viu o raio-x, prescreveu os remédios e finalizou o atendimento. Declarou que não foi avisado que Marcos havia retornado após a realização do exame e justificou que, devido à forma que o vereador agiu, as demais pessoas não tiveram tempo hábil de comunicá-lo. Informou que o quarto dos médicos é utilizado para descanso desde que não tenha paciente para atender. Declarou que o vereador entrou no quarto filmando e lhe chamando de vagabundo, que o médico recebia R$ 1.500 para ficar deitado e que iria mandá-lo embora. Disse que o ameaçou e chamou de palhaço, dentre outras várias ofensas. Em seguida, o médico esclareceu que não deveria ter atendido Marcos e que deveria ter feito um boletim de ocorrência. Disse que Marcos não se identificou como vereador e que nem precisava, pois todos lá dentro já o conhecem e que já tinha feito essas coisas no hospital. Disse que o vereador quer ser atendido na hora, quer que atenda a todos na hora, que ele entra no PAN e quer dar ordem a todos. Disse que sempre fazem as queixas perante a direção do hospital, mas que até então nunca haviam tomado nenhuma providência. Declarou que nas outras oportunidades não fizeram nenhuma representação contra o vereador, por entenderem que era de menor relevância, mas que dessa vez o vereador passou do limite e que violou várias regras parlamentares. O depoente narrou que entende que Marcos usou do cargo ao dizer que ele é quem paga seu salário e que iria mandá-lo embora do PAN. Disse que todas as pessoas presenciaram as ofensas. Esclareceu os procedimentos para o atendimento do paciente com Covid-19, dizendo que normalmente o paciente vai na recepção e faz a ficha, e que existe uma campainha na recepção ligada na sala da enfermagem. As atendentes acionam a equipe de enfermagem para fazer a pré-consulta e anotar a queixa do paciente. A enfermagem avisa a equipe médica de que tem a consulta. Após a consulta realizada, é feita a medicação e aguarda para a realização do soro. Sendo o caso de exame de imagem, informou que a equipe de enfermagem solicita junto ao operador de raio-x sobre a possibilidade de realizar o exame no paciente com Covid-19. Ao realizar o raio-x, o paciente é orientado a retornar para o PAN com a ficha de atendimento na mão e entregar para as enfermeiras. Após isso, as enfermeiras avisam o médico de que o exame está pronto e que o paciente está aguardando para ser atendido e, em sequência, é realizado o atendimento e dado andamento na conduta médica necessária de acordo com o quadro clínico do paciente. No presente caso, o médico relatou que não foi possível seguir esse protocolo, tendo em vista que Marcos deixou as dependências do PAN após terminar o soro e que conseguiu realizar o raio-x sem a ficha médica por ser amigo pessoal do operador de raio-x. Informou que não sabia qual horário que havia acabado o soro de Marcos e que havia entrado no quarto dos médicos uns 10 minutos antes do vereador entrar no quarto filmando. Declarou que virou motivo de chacota, que as pessoas comentam o ocorrido como forma de tirar sarro. Disse que se sentiu constrangido com o ocorrido e que reconheceu as imagens do vídeo postados no Facebook como verídicas. Por fim, declarou que sua contratação com o hospital é verbal e que presta serviços ao hospital por mais de 10 anos. Disse que nunca passou por uma situação igual a essa. 10. Cláudio Pereira. Ouvido as folhas 168A, mídia 168, da representação número 1/2023, disse, em síntese, que estava de plantão no dia 4 de janeiro de 2023, juntamente com o médico Dr. Davi, que viu o representado ser bem atendido pelo médico Dr. Davi e que Marcos tomou os medicamentos e depois
ele foi para o setor do raio-x e que acredita que, devido à suposta demora para fazer o exame, o vereador saiu do PAN e foi embora, mas que depois ele retornou, fez o raio-x e voltou ao PAN pela parte interna do hospital. Declarou que viu que o vereador entrou pela parte interna do hospital, passando pela recepção e nesse momento ofereceu atendimento ao vereador, mas que disse que ele recusou, alegando que queria continuar seu atendimento com o Dr. Davi. Falou que o vereador informou que iria realizar a filmagem caso não fosse atendido pelo Dr. Davi. Disse que, em seguida, o vereador entrou na sala de enfermagem, filmando, e depois foi no quarto dos médicos e bateu na porta e abriu e viu o Dr. Davi deitado e começou as ofensas. Contou que o vereador estava com Covid-19 e estava entrando em toda a dependência do PAN e que o vereador estava nervoso e que não se recorda se ele gritou ou ofendeu alguém, pois tinha uma paciente na emergência. Após Marcos iniciar a confusão, o depoente se direcionou ao quarto desta paciente para prestar atendimento. Disse que a paciente era idosa e que ele fechou a porta da emergência para evitar que o Marcos passasse Covid-19 para ela e seu acompanhante. Disse que a paciente e seu acompanhante ficaram descontentes com a conduta de Marcos e que a paciente ficou nervosa. Quanto aos procedimentos, em caso do paciente com Covid-19, informou que existe um protocolo combinado para que os atendimentos sejam realizados na central de Covid-19 ao lado do PAN, e sendo o caso de medicação, ele particularmente entende mais prudente realizar a medicação e todo o atendimento na própria central da Covid-19, mas que isso é opcional e cada médico tem seu método de trabalho quanto ao local de atendimento. Em seguida, informou que após a consulta médica é ministrado as medicações e, se for necessário, é realizado o exame de imagem. Disse que para a realização do exame de raio-x existe um protocolo de segurança quanto à higienização do local após a realização do exame por pessoas com Covid-19, e por isso geralmente são os últimos a fazerem os exames, exceto os casos de emergência. Informou que a equipe de enfermagem avisa o operador de raio-x da necessidade de realizar o exame, que geralmente o operador vem buscar o paciente ou o paciente se desloca até lá mediante prévia autorização e comunicação. Declarou que não conhecia o vereador e que já tinha atendido sua avó, que nunca teve nenhum problema com o representado. Narrou que trabalha com o Dr. Davi por um bom tempo de quarta-feira no PAN e que não faz parte da rotina do colega deitar no quarto dos médicos e que naquele dia o Dr. Davi estava com fortes dores. Disse que o Dr. Davi ficou apenas uns 10 minutos no quarto e que em seguida Marcos já chegou. E relatou que os médicos trocam de roupa e tomam banho neste quarto e que o quarto não possui fechadura. Por fim, declarou que não entende por qual motivo que o paciente se revoltou com o médico que o atendeu muito bem. 11. Caroline Messina Rodrigues, técnica de enfermagem,